E aí, pessoal, tudo certo? Nos últimos dias, o nosso debate contra os comunistas tem dado muito o que falar. A Espectro já soltou alguns cortes e o pessoal tá comentando muito, tão muito ansiosos para poder assistir o debate, que, lembrando, sai agora na próxima quinta-feira, às 6 horas da tarde, então não percam, beleza? E aí eu quero aproveitar que tá próximo do debate, né, para fazer uma espécie de esquenta aqui e ler alguns dos comentários, que eu acho que são os comentários mais curiosos. Lembrando que os comentários que eu vou ler aqui eu vi aos montes, tá bom? Eu vi aos montes e eu acho que eles são interessantes pra gente poder debater algumas coisas, beleza? Então a gente vai ler alguns comentários aqui e discuti-los na medida do possível. Eu espero que vocês gostem. O primeiro comentário que eu queria destacar é esse daqui, que ele é especificamente sobre uma fala minha, porque em um dos cortes eles postaram a nossa apresentação. E na minha apresentação eu digo que a esquerda ela precisa resolver a questão da classe trabalhadora, melhorar a vida da classe trabalhadora dentro do próprio sistema. E aí, naturalmente, muita gente está ridicularizando a minha fala, certo? Eu vi muita gente ridicularizando ela, rindo, e aí eu peguei esse comentário aqui que ele sintetiza bem isso, né? Que é encontrar dentro do sistema kkkkkk. E aí um show de riso, como se eu estivesse falando o maior absurdo do mundo, como se eu vivesse em Nárnia, como se eu não soubesse como é o mundo real e etc. E assim, eu só pergunto para essas pessoas que acham engraçada na minha fala, o que a revolução fez pela classe trabalhadora brasileira? Para começar, porque a gente nunca teve um projeto revolucionário que efetivamente tenha conquistado qualquer coisa para a classe trabalhadora. Eu acho que aqui todo mundo concorda. Se a classe trabalhadora dependesse de uma revolução, de um rompimento da ordem capitalista no Brasil, a condição da classe trabalhadora hoje seria exatamente igual era no início do século XX. Dá para dizer que a classe trabalhadora no Brasil hoje vive como a classe trabalhadora do século XX na questão de direito, de dignidade, de salário, de moradia? Não. A gente pode sim dizer que a classe trabalhadora ainda enfrenta inúmeros desafios, mas de maneira geral é incomparável às situações. A classe trabalhadora, a partir principalmente durante o século XX, ela conquistou muita coisa. E todas essas conquistas, cada reforma, cada direito que os trabalhadores conseguiram, eles vieram dentro da ordem do sistema capitalista. Modificasse o tipo de política institucional. O Brasil teve ruptura, teve nova Constituição, várias coisas com certeza mudaram muito nesse período, mas foi tudo dentro do sistema da ordem capitalista, como tem sido desde sempre. Então, eu não consigo entender qual que é a chacota da minha fala, porque eu tô simplesmente pegando o que aconteceu na história do Brasil e dizendo, olha, do jeito que o Brasil foi, do jeito que o Brasil foi construído, naturalmente a classe trabalhadora ela conseguiu as suas vitórias dessa maneira. Aí o pessoal acha que isso significa que eu tô dizendo que a classe trabalhadora não teve luta para conquistar isso. Não, na verdade a classe trabalhadora lutou muito para conseguir cada um dos seus direitos e ainda luta muito contra a precarização desses mesmos direitos e luta muito para que eles não sejam extintos, tá? Então essa noção de que pressupor uma melhora dentro do sistema capitalista é pressupor que não há uma luta, ela é infundada. Eu estou dizendo isso aqui porque teve muita gente que pegou a minha fala para falar isso. Então, houve luta dentro do sistema capitalista e essas lutas tiveram bons resultados. A gente poderia ficar aqui bastante tempo citando uma série de direitos que os trabalhadores conquistaram, que a burguesia inevitavelmente teve que ceder, beleza? Então não tem nada de absurdo, é claro. Você pode discordar e falar assim, mas tem problemas que ainda não foram resolvidos, é verdade. Aí você vai falar assim, então só a revolução resolve esses problemas. Aí eu pergunto, beleza, mas faz essa revolução como? Porque no século XX não chegou nem perto de fazer, basicamente. Hoje é mais difícil ainda, porque no século XX você ainda tinha uma União Soviética, você ainda tinha uma luta pela hegemonia global, né? Uma luta entre capitalismo e socialismo. Hoje não existe mais essa luta, porque a luta da China com os Estados Unidos não tem bulhufas a ver com o socialismo. Eles estão disputando a ordem capitalista. Então eu preciso que você me diga como que diabos vai fazer essa bendita dessa revolução. Porque até então não existe base material nenhuma para pressupor que isso é possível. Então você pode sonhar à vontade com a revolução e pode ridicularizar a minha fala. Porque o discurso revolucionário ele é lindíssimo, né? É muito fácil falar assim, o capitalismo é uma merda, todo mundo sofre no capitalismo, a gente tem que resolver o capitalismo. Mas resolve como? Ah, a gente vai romper com ele. Tá, mas como? E quem garante que romper com o capitalismo vai efetivamente
efetivamente melhorar a vida das pessoas. Afinal de contas, o mundo ele é capitalista. Rompe com o capitalismo só no Brasil, mas aí depois como é que lida com os Estados Unidos, com o ataque imperialista, com a União Europeia? Só faz a revolução e pronto. Todos os problemas estão resolvidos. Resolveu os problemas de Cuba, a revolução? Não. Cuba tá cheio de problema. Cuba ainda sofre com a ingerência do capitalismo. Afinal de contas, a gente sabe que parte da crise de Cuba, da sua dificuldade em alcançar desenvolvimento, se dá também por conta de sanções americanas. Alguém vai negar aqui que Cuba ainda não está sujeita às sanções do imperialismo, do capitalismo? A revolução resolveu o problema de Cuba? Não. Cuba está cheio de problema. Então, assim, pode ridicularizar à vontade minha fala, mas eu lido com a realidade, não tenho palavra de ordem. Essa que é a verdade. Quando eu tô discutindo seriamente as condições do Brasil e o que eu quero pro Brasil, dificilmente vocês vão ver eu utilizando palavra de ordem, principalmente se for num debate. Não vou usar palavra de ordem. Palavra de ordem é ótimo. A militância ama palavra de ordem. Mas palavra de ordem, via de regra, é vazia, tá? Ai, porque a Revolução Brasileira. Cara, isso é vazio. Isso é vazio. Não há nenhum indicativo. Como eu digo, muito mais fácil esperar que a gente vire daqui 5 anos uma teocracia evangélica do que a ditadura do proletariado, certo? Então eu acho que, assim, né? Inclusive eu cheguei a discutir com algumas pessoas que estavam ridicularizando a minha fala e no final das contas ninguém tinha o que dizer, ninguém tinha o que argumentar, porque é verdade, não teve revolução nenhuma, tudo que a classe trabalhadora conseguiu foi através do próprio sistema capitalista. A gente não foi capaz de romper essa ordem, ninguém me garante que é possível fazer isso e efetivamente ser bem sucedido. Ah, mas a gente pode tentar, beleza, mas e os custos da tentativa? É uma coisa que geralmente parece que não pensam, não é? É muito, né, parte de uma premissa muito unilateral, tipo, a revolução vai resolver os nossos problemas. E não para pra pensar, por exemplo, no tipo de problema que a revolução pode causar, certo? Eu sinceramente considero isso daqui que é aquela coisa, o revolucionário que fica em casa e que não consegue medir as consequências daquilo que ele deseja. Mas eu sim meço as minhas consequências. Eu entendo o que eu tô falando e eu tô tentando pensar num avanço do sistema capitalista no Brasil, do desenvolvimento brasileiro, dentro da ordem daquilo que eu acredito que tem possibilidade de acontecer, tá? E aí questione todas as limitações disso, mas é verdade. Não acho que a minha fala deveria ser ridicularizada. Eu acho que quem faz isso é porque geralmente não tem um outro argumento para contrapô-la, como vocês podem perceber. Esquerda real versus centrinho da reforma. Esse é um comentário que eu vi muito nos últimos dias. O pessoal dizendo que esquerda verdadeira é só a esquerda radical, é só a esquerda comunista, é só a esquerda que quer o rompimento da ordem capitalista. E qualquer outra esquerda que não assuma a postura revolucionária é uma falsa esquerda. Muita gente disse isso, tá? Eu cansei de ler gente falando esse tipo de coisa, o que é um absurdo em termo. Porque dizer que nós somos de direita, uma coisa que muita gente também disse, né? Que nós somos liberais, que nós somos de direita, que nós somos uma falsa esquerda. Isso parte de uma premissa muito equivocada de não parar para observar que muitas vezes o que acontece dentro da esquerda, principalmente dentro da esquerda reformista, da qual eu faço parte, da esquerda trabalhista, é que, gente, nem todo mundo consegue ver no horizonte a possibilidade de uma revolução. Eu acho justíssimo quem defende a revolução por conta dos problemas do capitalismo. Sério, eu defendo, eu falo assim, tem coisa realmente dentro do capitalismo que é praticamente indefensável. Então eu entendo você que é revolucionário. Só que eu acho que os revolucionários têm um pouco de dificuldade de entender aqueles que não são por ceticismo. Porque tem aquela coisa do anticomunista, né? O cara de direita que odeia o comunismo, porque o comunismo matou melões. Essa parada toda. Que não é o nosso caso, certo? Então eu acho que falta compreender que nem todo mundo vê sentido no projeto revolucionário, porque ele não tem muito o que mostrar mesmo. Só tem palavra de ordem, só tem movimentação da militância, a gente vai conversar com a classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora vai fazer a revolução. Percebe que não tem substância nisso? É vazio, é vago, não tem materialidade, não é um projeto palpável, não é sequer científico, certo? Então, tem gente que simplesmente não concorda, tem gente que tem desconfiança. Tem gente que não sabe no que vai dar, porque a revolução não garante que vai trazer para a classe trabalhadora um mundo melhor. Ela não garante isso. E eu acho que falta nos revolucionários colocar a mão na consciência e ter um pouco de autocrítica, de pensar que tudo isso faz sentido, gente. Que a revolução ela tem um monte de problema, né? O discurso revolucionário, de que ela é um horizonte, um futuro que ele é obscuro, não dá para saber.
E nem todo mundo vai assumir essa postura. E isso não significa ser contra a esquerda, ser contra os trabalhadores, ser uma esquerda falsa como muita gente está aí pressupondo. Tudo isso é falso, é espantalho, beleza? Porque eu garanto pra vocês que pelo menos a esquerda reformista trabalhista, ela tem ideais muito próximos do que a esquerda radical quer para a classe trabalhadora. E só diverge na questão do método, do que deve ser feito, do que pode ser feito, de qual é a possibilidade, de quais são as limitações. Então, se você é de esquerda, cara, e tu fica nessa picuinha aí de falar que a esquerda verdadeira é só aquela que você defende porque é revolucionária e etc, enquanto nós somos falsos, cara, sai dessa, pelo amor de Deus. Isso é espantalho, pô. Isso é espantalho. Vamos parar com isso. Esquerda moderada é meu ovo. O trabalhador nunca conseguiu nada sem luta. Esquerda moderada é tudo que a direita gosta. Gente que se contenta com migalhas. Esse daqui vai no mesmo caminho. Que nós, que somos esquerda moderada, nos contentamos com migalhas. Que ele, que é da esquerda radical, pressuponho, é o cara que quer tudo, né? Só que eu acho engraçado que é sempre assim, né? É a esquerda radical que quer tudo e não consegue absolutamente nada. Porque vive no mundo de Nárnia. Ou seja, a palavra de ordem, né? É muito interessante falar que a gente se contenta com migalha só porque a gente não assume os pressupostos revolucionários. Então é espantalho de novo. Mais um espantalho de tantos que já li, que é essa noção. Não é porque nós não somos comunistas que nós não acreditamos que é possível conseguir muitos direitos, por exemplo, para a classe trabalhadora, para melhorar efetivamente a vida das pessoas, não para conseguir migalha, mas para dar condição real de vida para essas pessoas, para desenvolver de fato o país. Nada disso é lutar por migalha. Migalha é fazer acordão com um sistema financeiro para tentar ter governabilidade e dar alguns benefícios sociais como o PT fez praticamente a sua história inteira. Isso sim eu consideraria migalha, mas nós não somos petistas. Nós não fomos lá defender o governo Lula. Nós fomos lá defender, na verdade, uma mudança que do ponto de vista institucional, do ponto de vista político e econômico, a gente poderia considerar que seria uma mudança muito radical se acontecesse. Não é à toa que uma das premissas dos comunistas lá no debate era: tudo isso que vocês estão falando vai acabar sendo derrubado via golpe pela burguesia, que só dá pra fazer esse tipo de coisa se a gente abolir o sistema capitalista e tirar o poder da burguesia, beleza? Essa é uma premissa que eu acho válida, acho interessante, dá pra gente discutir, etc, etc. Mas dizer que a gente não quer modificar radicalmente a vida da classe trabalhadora só porque nós não somos comunistas, isso é absolutamente falso. É mais um espantalho de tantos que eu já li nos últimos dias. Reformistas. Se o golpe vier, a gente vai levar flores e bandeiras. Revolucionários. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Esse é um comentário que tem sido muito recorrente, de que nós queremos dialogar com a burguesia, de que nós queremos dar flores para a burguesia, de que nós queremos fazer acordo com a burguesia, como se nós fôssemos ingênuos, como se a gente achasse que dá para resolver tudo na conversa. Espantalho, espantalho, espantalho. A gente não defende absolutamente nada disso. A gente sabe exatamente que para conseguir direito dentro do sistema capitalista é preciso lutar muito. É preciso efetivamente incomodar muito a burguesia, não pode dar sossego para eles. É preciso uma grande mobilização popular para conseguir fazer com que eles cedam, para fazer com que eles percam, porque lembre-se, sempre que a burguesia cede é porque ela perdeu, beleza? É porque ela perdeu. Cada direito que a classe trabalhadora consegue é porque a burguesia perdeu. E a burguesia só perde quando a classe trabalhadora luta contra ela. Ninguém acha que vai conseguir reforma via papinho, via conversa, via flores e não sei o que, beijinhos e abraços. Nenhum de nós acredita nessa pataquada, certo? Então eu acho que vocês têm que parar com esse tipo de coisa porque é tosco, é tosquinho, porque parece muito da direita, né? A direita que adora espantalhar muito, né? A esquerda, mas aí você percebe quando acontece um debate assim, que a esquerda ela tem um modus operandi muito parecido com o da direita, né? Porque o que mais fizeram até esse momento, e olha que o debate nem saiu ainda, foi espantalhar absurdamente as nossas posições, certo? Então vocês tenham cuidado com o tipo de coisa que vocês falam, porque muitas vezes você está falando um espantalho. E como vocês sabem, aqui nesse perfil, aqui nesse canal, eu priorizo muito o rigor intelectual e a honestidade intelectual. Então pensem bem
naquilo que vocês estão falando, naquilo que vocês estão acusando os outros, beleza? Para não acabar caindo nesse tipo de baboseira. O trabalhismo só não é revolucionário porque tenta ignorar o marxismo, o que nunca entendi. Brizola, maior líder da esquerda brasileira até hoje, tinha esse problema também. Mas no último debate dele, puxou o velho Marx, kkkkkk. Tá bom, vamos lá. Nós, trabalhistas, não ignoramos o marxismo. Pelo menos eu não ignoro. Eu não ignoro a obra de Marx, mas muito pelo contrário, eu utilizo a obra de Marx para compor os meus estudos sobre o sistema capitalista. Eu acho, assim, fenomenal o trabalho de Marx, eu acho fenomenal o trabalho dos marxistas, seja o trabalho intelectual dos marxistas, as obras, seja o trabalho de base, de rua. Eu acho muito bom, eu acho que a crítica à economia política que Marx faz, ela é muito boa. Grande parte dessa crítica eu compartilho. Eu faço esse tipo de crítica também, eu concordo com grande parte da análise marxista, por exemplo, sobre o Brasil de hoje. Então, nós não ignoramos, eu pelo menos não ignoro. Qual que é a questão? A questão é que, mesmo não ignorando o marxismo, também não dá para ignorar o fato de que, como eu já disse, a revolução é uma coisa muito nebulosa. Ele citou que o Leonel Brizola até chegou a se referir a Marx como lá o velho Marx, utilizando ele como exemplo de uma determinada fala. Justamente porque o Marx ele serve muito para entender a dinâmica do mundo de hoje, certo? Mas a questão é que entender Marx, concordar com Marx, ainda não necessariamente faz com que o projeto revolucionário seja palpável. Até porque Marx sequer teorizou sobre projeto revolucionário, ele não sabia o que ia acontecer. A teoria dele era sobre o mundo que existia. Capitalismo. Não existe uma teoria palpável revolucionária pra gente dizer assim, não, na revolução vai ser assim, assado, a gente pode fazer isso e aquilo. A gente não tem nada concreto sobre isso. Então a postura dos trabalhistas é focar no mundo que existe, no capitalismo e modificar o próprio mundo que existe. Se isso vai dar num outro mundo, num outro sistema econômico, a gente sequer sabe. O que a gente faz é não assumir uma postura de revolucionário, porque uma postura de revolucionário no máximo serve para atiçar massa, porque não há concretude nisso. E nós gostamos de ir dentro do campo daquilo que é concreto, daquilo que pode ser medido, daquilo que pode ser esperado, porque assim a gente consegue ver o que dá para fazer, quais são as limitações do que pode ser feito e etc. Que é uma coisa que a revolução ela não dá pra gente. Não tem como saber. A gente no máximo consegue se espelhar em outros projetos revolucionários que tiveram cabo em outros lugares do mundo. Mas ainda assim é nebuloso. Até porque os marxistas sequer gostam de fazer isso, porque grande parte dos projetos revolucionários eles não deram certo. Beleza? A União Soviética ruiu, grande parte do bloco socialista mundial ruiu. A China não ruiu, mas ela, em 79, com as reformas do Deng Xiaoping, ela assume uma outra postura muito diferente daquilo que nós entendemos como o socialismo clássico. Beleza? Mas aí a China seria outra discussão. Então, assim, nem nas experiências concretas do socialismo real, a gente não consegue encontrar uma chave de análise que indique que dá para fazer isso assim ou assado na realidade brasileira, certo? Então é nebuloso. E é por isso que a gente não assume esse tipo de postura. Mas é evidente, nós não ignoramos o marxismo de maneira nenhuma, tá? Então, acho que é isso, pessoal. Eu esperava muita repercussão do debate, mas eu vou confessar para vocês que a repercussão está indo além do que eu esperava. Eu esperava a repercussão quando o debate saísse, mas ele já está repercutindo muito mesmo antes de ser publicado. Eu estou gostando muito disso, mas naturalmente com a grande repercussão também vem alguns comentários desagradáveis, né? E eu li muito comentário desagradável, eu li muito ataque, eu li muita distorção, muito espantalho, muita desonestidade, o que sinceramente me deixa um pouco chateado, não vou mentir. Eu fico chateado de ver que a postura da esquerda, em alguma medida, me lembra muito a postura que a direita possui. O bom é que é uma minoria, são minorias. A maior parte dos comentários são agradáveis, é o pessoal que está animado para ver um debate de alto nível, que está feliz, que não vai entrar lá e ficar vendo aqueles espantalhos de direita clássicos e etc. Mas nem toda a esquerda
se mantém assim, tá? Lembrando que assim, eu fiz uma crítica aqui mais à postura dos comentários que partiam de uma noção de criticar nós que somos a esquerda reformista. Mas eu também vi muito comentário de gente reformista que estava sendo desrespeitoso ou que estava espantalhando a esquerda radical. Beleza? Vi péssimos comentários nesse sentido também. Então não é aqui, porque nosso lado é mais sensato, comentou coisa boa. Não, 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 não. É uma coisa geral mesmo dentro da esquerda que uma parte do público efetivamente não consegue pensar por 2 minutos antes de falar abobrinha na internet. Infelizmente as pessoas são assim, sejam elas de direita ou de esquerda, e esse debate ele demonstra muito bem isso. Mas, tirando essas questões, eu estou muito animado para o debate, eu espero que vocês também estejam, e na quinta-feira eu quero todo mundo lá assistindo muito, comentando muito, engajando muito, porque, como eu não canso de dizer, esse debate ele vai colaborar muito com os nossos trabalhos, principalmente com o meu trabalho, que é um dos menores ali da galera que estava comigo, e eu agradeço muito por vocês acompanharem, agradeço muito por vocês que estão chegando aqui no canal agora por conta do debate. Então eu peço que, se você está assistindo e você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, comente o que você achou a respeito do vídeo, o que você está esperando do debate, o que você acha desses comentários ou das minhas respostas, beleza? Dá like no vídeo também e, se possível, compartilhe para ajudar no engajamento, porque isso fortalece demais o meu trabalho. Tamo junto, meus queridos e minhas queridas, e até a próxima.